Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Podeis assentar. Já foi feita a apresentação nessa noite. Graças a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso e Deus é conosco. Está aí nossa irmã aí, que sempre passa em frente, né? Fala, uma hora venho aí, né? Uma hora eu apareço aí. Né? Deus abençoe, muito bem-vinda, tá? Vem outras vezes, quando tiver oportunidade, para louvar, amém? Falar de Jesus, né? Depois o pastor Cristiano conversa, de repente é uma pregadora aí perto de casa, aí a gente não sabe, né? Amém? Graças a Deus. E aí foi apresentada a Joilma, esposa do Antônio Carlos. Joilma trabalha lá onde eu trabalho, né? Difícil ver a Joilma, né? De vez em quando que a gente, né? Que ela está passando e dá bom dia, ou boa tarde, às vezes na saída. E o Antônio Carlos é o meu colega de trabalho que trabalha junto comigo, amém? Amanhã, hoje eu trabalho mais o Edmael, que é irmão deles, né? Se os irmãos lembram do Edmael que esteve aqui, olhar para o Antônio Carlos, né? E amanhã eu trabalho à noite mais o Antônio Carlos. Então, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Meus irmãos, foi lida uma palavra nessa noite, em Lucas, no capítulo 22, e no verso 14. Eu quero voltar um pouquinho aqui no verso de número 7, que diz: chegando, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide e preparai a Páscoa para que comamos. E eles perguntaram: onde quereis que o preparem? Ou preparemos? E Jesus respondeu e disse: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direi ao pai de família da casa: o mestre diz, onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele voltou e mostraram um grande cenáculo imobiliado, e aí fazei-o preparativos. E indo eles, acharam como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegando, pois, à mesa com ele, os seus discípulos, e disse-lhe: desejai muito comer convosco a Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não comereis mais até que ele cumpra no reino dos céus. Amém? Glórias a Deus. É interessante que quando os discípulos saíram à cidade e encontraram aquele homem, conforme a palavra do Mestre Jesus tinha sido dita para eles, ele vai até a casa do homem com toda ousadia. Imagine se eu chegasse na casa do Senhor e dizer: olha, onde é que o local que o Senhor tem aí que eu quero preparar a Páscoa? De repente o presbítero Osmar poderia olhar e dizer para mim: eu nem te conheço, rapaz, você vem na minha casa, né? Pela primeira vez eu nunca te vi, você chega na minha casa e vem dizer para mim onde é o local que tem preparado aí para mim preparar a Páscoa. Mas aquele que tinha dito para o seu discípulo, e de encontro a um homem à cidade, é aquele mesmo Jesus que nós sabemos, Salvador, conhecedor de todas as coisas. Também aquele mesmo Jesus que tinha dito para o seu discípulo: ide à cidade e encontrareis um homem conforme a palavra dita, e na casa dele lá eu irei preparar a Páscoa. Foi aquele mesmo Jesus que preparou o coração do dono da casa. É aquele mesmo Jesus, sendo conhecedor de todas as coisas, que envia o seu discípulo também, que já tinha preparado o coração daquele homem, para quando seus discípulos, seus apóstolos chegassem até aquele homem, que fizesse a pergunta, ele levasse até o local mobiliado, que estava ali preparado para preparar a Páscoa. Amém? Sabe quem é esse Jesus, irmãos?
É aquele Salvador, aquele que entregou a sua vida na cruz do Calvário. É aquele que conhece o meu pensamento e o teu pensamento. É aquele que conhece o meu coração e o teu coração. É aquele que sonda as nossas almas, que conhece o profundo do íntimo do coração do homem e da mulher. Eu olho aqui nessa noite para o meu colega de trabalho, Antônio Carlos. Vejo ele olhando para mim, mas não consigo saber discernir o que está passando na sua mente ou no seu coração. Mas existe um maior do que nós, aleluia, que é o dono da igreja, que se chama Jesus, que olha para nós e conhece o profundo do íntimo do nosso coração. A Bíblia diz que antes que nós abríssemos a boca para dizer uma palavra, Ele já sabia a intenção do nosso pensamento, ou qual seria a nossa petição. Aleluias. Estou falando de um homem por nome Jesus, que quando ele ia subir aos céus, conhecendo a fraqueza do homem, conhecendo a fraqueza do ser humano, conhecendo as limitações dos seus discípulos, está lá em João capítulo 14, se lermos do verso 1 a seguir, ele conhecendo e sabendo que eles iam ficar dispersos, ia ficar à toa, desnorteado, podemos dizer assim, né? Sem saber para onde ir, sem rumo, sem direção. Esse mesmo Jesus, ele subindo aos céus, e os seus discípulos olhando para ele e pensando no seu coração: e agora? O que será de nós? Amém? Ele, conhecendo a intenção do coração dos seus discípulos, ele subindo aos céus, e seu discípulo olhando, mas antes que ele subisse, se encobrisse nas nuvens, ele olha para o seu discípulo e diz: eu não vos deixarei órfão. Ele estava dizendo: eu, Jesus, estive tanto tempo no meio de vós, e agora chegou o momento de eu deixar vós e ir aos céus, à direita de Deus Pai, daquele que me enviou a vós, porque eu preciso retornar para lá. Ele olhando para o seu discípulo, conhecendo as suas limitações, as suas falhas, e sabendo que iriam se perder sem a sua presença, mas era necessário ele ir aos céus. Ele diz: olha, eu não vos deixarei sem Pai. Estive convosco esse tempo todo, mas agora enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que Ele estará convosco todos os dias das vossas vidas. Ele vos ensinará o caminho, estará convosco todos os dias das vossas vidas, aleluia, até a consumação do século, porque haveria necessidade de Jesus subir ao céu para preparar-vos lugar, como Ele diz em sua palavra: irei ao Pai, preparar-vos lugar, e virei outra vez para levar-vos para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Esse mesmo Jesus. Vem aqui, presbítero Mateus, senta aqui, perto do presbítero Osmar. Esse mesmo Jesus, essa mensagem que nós lemos diz que ele estava sentado à mesa, festando pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos. Nunca cometeu nenhum erro, nenhum delito. Nunca fez nada que o desapontasse. Aleluias. Amém? Em momento nenhum Jesus Cristo errou, nem com seus discípulos e nem com ninguém. Em momento algum ele cometeu algum delito, algum erro. Mas agora ele está sentado à mesa, e ele olha para os seus discípulos, e ele pega o pão, e antes dele partir ele diz: olha, um de vós irá me trair. E agora? Por que Jesus Cristo não teve, ele não teve tanta oportunidade? Por que ele não fez isso lá antes? Por que antes dele sentar à mesa com os seus discípulos e fazer a última ceia, por que ele não olhou para aquele homem que era um dos seus que ele tinha escolhido, Judas, por sobrenome Iscariotes, e disse: ei, velho, você esteve comigo esse tempo todo,
E agora, vocês riram que eu falei, velho, né? Estou falando na linguajar para que fica bom também. E agora, você vai me entregar? Jesus poderia ter dito, meu amigo, meu irmão, o que fiz eu para você me entregar aqueles que procuram me matar todos os dias? Jesus sabia, ele conhecia, mas estava esperando o momento certo. Amém? E quantas vezes, irmãos, nós não traímos Jesus com as nossas ações, com os nossos feitos, com os nossos erros. Eu estou falando nosso, porque somos todos nós. Alguém olha, Antônio Carlos, e acha e imagina que o pastor ele não erra. É igualmente vocês que estão sentados aí. Jesus, um certo dia, chama todo mundo e ele faz uma comparação. E quando ele diz, olha, aquele de vocês que quer ser maior será o menor. Porque aquele que está sentado à mesa é menor do que aquele que serve e vice-versa. Ele estava dizendo, eu sentado à mesa, eu sou igualmente a vocês. Eu vou servir a vocês e sou igualmente a vocês. Então aquele que serve é igualmente aquele que está sentado na mesa. Aquele que está sentado na mesa tem a mesma postura daquele que serve. Jesus estava colocando em condições de igualdade. Porém, ele era Deus, ele é Deus e continuará sendo Deus. Mas muitas vezes nós traímos Jesus com as nossas atitudes, com os nossos feitos. Traímos Jesus quando nós olhamos para o outro, aleluia, e dizemos que amamos e batemos nas costas dele, quando verdadeiramente é mentira, não amamos, aleluia. Jesus conhece o nosso pensamento, o nosso coração. Traímos, aleluia, quando nós olhamos para ele com um olhar espiritual e dizemos, Jesus, eu te amo, aleluia, mas a primeira oportunidade que eu tenho, eu cometo um delito. Traímos Jesus, aleluia, quando nós colocamos ele na cruz novamente, penduramos ele na cruz com os nossos gestos, com as nossas atitudes. E quase todos os dias nós fazemos isso. Quase todos os dias nós fazemos isso. Porque somos carnes. Porque somos pecadores, na verdade, nenhum de nós somos santos. Estamos buscando a santidade, buscamos a Deus, aleluia, a ser santo, a purificarmos a nossa vida, porque a Bíblia diz que sem santidade, sem conhecimento, sem arrependimento de pecado, ninguém chegará a Deus, aleluia. Então nós estamos caminhando todos os dias, aleluia, pedindo perdão pelo nosso pecado, para alcançar de Deus a salvação. Alguém está com a Bíblia aberta? Alguém está com a Bíblia aberta? Se puder ler bem alto, lê o versículo 24 do capítulo 22. Escute só. Olha. Pode usar o microfone. Você não esteja falando forte, não. Você está falando bem forte. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Pode continuar, por gentileza. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Pode continuar. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Presta bem atenção. Jesus agora se coloca no lugar daqueles discípulos que estavam sentados à mesa. Amém? Ele sendo Deus, Jesus sendo santo, ele se coloca no lugar daqueles homens que estavam sentados na mesa. Será que nós muitas vezes temos feito isso?
Ou será que devido a estar com um paletó, com uma gravata aqui, eu me acho tão forte, tão poderoso, maior do que você que está sentado aí na cadeira me ouvindo, ou maior do que aquele que está em pé na porta, aleluia, guardando a entrada ali do salão da igreja? Quem é o maior aqui entre nós? Quem é o maior aqui entre nós? E a Ele nós damos glória. Foi a Ele que nós estávamos agora há pouco louvando aqui, adorando, aleluia. A Ele nós estamos dando glória, dizendo para Ele louvor, aleluia. A Ele adoração, aleluia. Então nessa noite nós olhamos um para o outro e dizer: eu preciso de você, aleluia. Eu preciso de você, aleluia. Eu preciso de você. Nós precisamos um do outro, aleluia. Louvado seja Deus, porque o maior chama-se Jesus Cristo. Aleluias. Colocamos ali uma placa ali em fora: a Igreja Assembleia de Deus Reviver em Cristo. Amém? Mas se nós sairmos daqui e entrarmos em qualquer uma outra igreja, nós continuaremos sendo menor. Se vier alguém que congrega numa igreja que tem 30 mil pessoas, 10 mil pessoas, vai chegar aqui, continuará sendo menor, porque o maior sempre será Jesus de Nazaré, aleluia. Mas nessa noite, louvado seja o nome dele, aleluia. Glórias a ele nessa noite, porque Ele se faz presente em nosso meio, aleluia, através do Espírito Santo, e Ele olha para o meu coração, para o nosso coração, aleluia, e o que nós temos para oferecer a Ele nessa noite. Aleluias. Glórias. E Ele olha em volta. Na última ceia diz: olha, um de vós irá me trair. E quando ele fala isso, há um rebuliço entre eles, há uma conversação entre eles, e entre eles começa a acontecer um confronto, aleluia, dizendo: será que sou eu, aleluia? Ou quem sabe um olha para o outro e diz: ei, é você, ou quem sabe começa a ver entre eles muitas conversas, porque eles entendiam que o mestre estava falando a verdade. E ele diz: aquele que coloca a mão no prato comigo, esse irá de me trair. Era aquele que estava todo dia com Jesus, que andava com ele, que estava com ele, mas já tinha vendido lá atrás por 30 moedas, e aguardando só uma oportunidade para o entregá-lo, aleluia, porque eles tinham combinado, dizendo o seguinte: olha, aquele a quem eu beijar no seu rosto, aleluias. E nós muitas vezes, irmãos, lembra quando Daniel veio aqui e leu uma palavra, e ele começou a explicar as nossas transgressões, ou as transgressões. Muitas vezes é tão grande, ultrapassa os limites. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que aquele Jesus de Nazaré, ele continua o mesmo. Aleluias. Ele não está mais na cruz. Não adianta alguém dizer e continuar falando por aí, aleluia, porque a cruz está vazia. Ele não está mais na cruz, aleluia, nem está mais no túmulo também, onde ele foi sepultado. A Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia, e apareceu às mulheres, primeiro às mulheres, depois apareceu o seu discípulo, e ainda mais, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, foi em busca de 2 homens que estavam perdidos, indo para casa, para sua família, desiludido. Eu quero dizer para você nessa noite, quem sabe você estar aqui, mas a tua mente há várias interrogações, pontos de interrogações
não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe qual é o seu rumo, aleluia. Mas o mesmo Jesus que entra na presença daqueles dois homens que caminhavam dizendo entre si: o que será de nós, aleluia, porque ele morreu e é hoje o terceiro dia, e ele não ressuscitou, mas ele era profeta em milagres, e ele diz que ao terceiro dia ressuscitaria, aleluia, mas hoje é o terceiro dia e ele não ressuscitou. Jesus aparece de repente no meio dele e diz: ei, o que vocês estão conversando entre vós? E eles continuam andando e diz: é tu que não conhece, não tem sabendo aí, não conhece, não ouviu o que está acontecendo. Mataram o nosso mestre. Ele estava falando com o mesmo Jesus. Mataram o nosso mestre, aquele que era poderoso em milagre, o Messias, o Salvador. Ele tinha dito em suas palavras que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, mas hoje é o terceiro dia e ele não ressuscitou, aleluia. E nós estamos indo de volta à casa, nossa família, porque agora, aleluia, há rumores, há dificuldade, aleluia. Nós estamos retornando para as nossas casas. Jesus continua falando com eles, mas a Bíblia diz que o coração deles ardia. Eu quero dizer para você nessa noite, que é uma noite de Santa Ceia, mas você estar aqui, nós estamos aqui, aleluias, e esse mesmo Jesus, que ele diz na sua palavra, que era para nós cearmos em memória dele, aleluia, à direita de Pai, mas o Espírito Santo de Deus está presente em nosso meio nessa noite. E as nossas transgressões, aleluia, muitas vezes cobrem, são tão grandes que torna nossas vestes vermelhas como escarlate, aleluia. Mas o sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus, nos purifica de todo pecado, aleluia, tornando as nossas vestes brancas como a pura lã, aleluias. E só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso. Amém? Por favor, pastora Cristiane, lê o 28, o 29 e o 30. E nós vamos celebrar a ceia. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio. Aleluias. Amém. Eu gostaria que alguém pudesse abrir a vossa Bíblia no livro de 2 Crônicas. Eu tinha até um papelzinho guardado que eu tinha, não sei cadê ele também. 2 Crônicas, capítulo 7. Aleluias. Eu quero encerrar aqui nessa noite. Prestem bem atenção. Por isso que ele se coloca, Jesus, no lugar daqueles que estavam com ele. E ele diz: olha, eu estou sentado aonde? Estou sentado na mesa, mas eu sou igualmente a vocês. Eu deveria ser o maior, mas não. Sou igualmente a vocês. Amém? Porque só existe um. Antônio Carlos, Joilma e todos nós que estamos aqui, capaz de perdoar pecado. Só existe um: Jesus de Nazaré. Amém? Alguém pode dizer toda palavra que quiser dizer contra a tua vida. Quem te justifica é Deus. Quem diz se você está certo ou errado é Deus. E quem perdoa pecado é Deus.
Quem purifica o nosso pecado é Deus. Aleluia, louvado seja Deus. O mais vil pecador, o maior crime que o homem puder cometer sobre a face da terra, Jesus tem poder para perdoá-lo. Aleluia. Ele pode ser encerrado na prisão, pagar 30, 40 anos, 50 anos pelo seu crime cometido, mas os seus pecados, só quem pode perdoar chama-se Jesus de Nazaré. Aleluia. E lá dentro da prisão, Jesus perdoa pecado. Amém? Aleluias. O que é que diz o versículo de número 14? Segundo as Crônicas, capítulo 7, verso 14. Escuta bem. Por favor. Para aí. Mas está indo um livro no Velho Testamento? Que coisa, né? Mas não é Velho Testamento? Jesus não estava falando no Novo Testamento, e agora? O que ele está dizendo é o seguinte, e o que é mais interessante de tudo é que ele não está dizendo se esse povo que está aí, ele está dizendo o meu povo. Aleluias. Amém? Então essa mensagem é para todo ser humano, para todos aqueles que foram feitos pela sua mão, aleluia, que foram criados por ele, aleluia, que foram dado o fôlego de vida na sua narina por aquele, aleluia, que o criou. Aleluias. Glórias a Deus. Em Daniel, aleluias. Ele não está dizendo o seguinte, Antônio Carlos, olha, se é esse povo que está dizendo o meu povo, ele está dizendo todos aqueles que foram feituras pelas minhas mãos. Aleluias. Por favor, presbítero, eu gostaria que o senhor pudesse ler bem alto. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus, aleluias. Então quem perdoa pecado chama-se Jesus de Nazaré. Quem perdoa pecado chama o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Quem é povo dele nessa noite, levante a mão e dê glória a Deus, aleluia. Levante a mão e dê glória a Deus nessa noite, aleluia. Levante a mão e dê glória a Deus nessa noite, porque você é povo dele, aleluia. Nós somos dele, feitura dele, criatura dele, feito pelas mãos do Salvador, aleluia. E quem perdoa pecado chama-se Jesus de Nazaré, aleluias. Oh, meu Deus. Alguém olha para mim, para você e diz, sei lá, com raiva, alguma coisa, né? Que diz assim, irmã Tamires diz, que nada, você não vale nada. Quem disse isso? Quem disse isso? Por isso que Jesus disse, olha, quando disseres para vocês todo mal por causa da minha palavra, dê glória, exaltai, porque grande será o vosso galardão nos céus, porque também foi assim com aqueles que foram antes de vós, aleluia, xingaram, maltrataram, aleluia, mas grande foram o seu galardão lá no céu. Eu encerro essa mensagem nessa noite dizendo para você se tranquilizar. Porque quando alguém disser todo mal contra a tua vida, Ítalo, quando alguém disser todo mal contra a tua vida, irmã Tamires, quando alguém disser todo mal contra a tua vida, Antônio Carlos, aleluia, quando alguém disser, Joilma, todo mal contra a tua vida, evangelista Brendo, aleluia, glorifica a Deus, aleluia, porque grande será o vosso galardão, aleluia, porque vão dizer, vão falar mesmo, aleluia, mas aquele que é maior do que eu, que é maior do que você, chama-se Jesus de Nazaré. Ele diz,
se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aleluia, aclamar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, aleluia, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. O poder está com Ele, a autoridade está com Ele, a glória está com Ele, aleluia. A igreja é dele, você é dele, o povo é dele, os céus é dele, a terra é dele, o mar é dele, aleluia. A Bíblia diz que Ele pega a areia do mar, aleluia, com a palma da sua mão, aleluia. Oh, glória a Deus, Ele sabe quantas estrelas tem nos céus. Eu não posso dizer para mim porque eu tenho pouco cabelo, mas eu digo para você, é o que a Bíblia diz, que até os fios de cabelo que tem na nossa cabeça estão contados por Ele. Aleluias. Você pode dar um glória a Deus por isso. Você pode dar um aleluia, aleluia nessa noite, aleluia. Você pode glorificar a Ele, aleluia, pela bondade, pela tua misericórdia. Daniel está ali na porta, porque Ele amou primeiro. Está pensando que eu não vi? Não, ele veio aqui, pegou o nome das pessoas ali, saiu lá da porta. Tu é a bênção de Deus, Daniel. Ficamos de pé em nome do Senhor Jesus. Não importa o que pode te fazer o homem, o meu Deus, Ele é maior. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero chamar o evangelista Breno para fazer leitura, mas eu quero fazer esta oração com você. O meu Deus sabe que há um pedido de cada um de nós nessa noite, e eu quero pedir a Ele que visite o teu coração e que cumpra o desejo do teu coração, e que tire as dúvidas, os pontos de interrogações, e que te esclareça. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, por tua graça e por teu poder, Pai, aqui está a tua igreja, o teu povo. Senhor, visita o nosso coração, a nossa mente e o nosso pensamento, e a cada pedido, Senhor, e a cada ponto de interrogação que há nessa mente, oh meu Deus, esclarece. O Senhor é o dono da vida, o Senhor é o dono da casa, o Senhor é o dono da família, o Senhor é o dono da igreja, o Senhor é o nosso dono. O controle está nas tuas mãos, o Senhor é o dono, meu Pai, de tudo. E nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, cumpre, Pai. Eu te peço nessa noite o desejo e o pedido da tua filha e do teu filho. Aquilo que parece ser tão difícil e que parece ser impossível aos nossos olhos, o Senhor torna possível, porque o poder está contigo, a autoridade está contigo. Eu te peço nessa noite, Pai, não é uma oração final, mas eu te peço nessa noite, que todos que estão aqui nessa noite, meu Pai, vão sair daqui de posse de vitória, porque a tua palavra é fiel e a tua palavra vem de encontro às nossas vidas. E para nós, meu Deus, que estamos aqui, que vamos cear, o teu amor, a tua paz e a tua presença sobre nós permaneça sobre este lugar, meu Deus. Ainda de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo, abra as vossas Bíblias, a gente está abrindo. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. A seguir. Amém, irmãos. Cumprimento a amada igreja, com o Pai do Senhor Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23 adiante. Diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso
todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Como está o nosso coração? Amém? O meu está alegre. Eu estou mais alegre ainda, João, porque eu estou te vendo aqui, o Antônio Carlos, a nossa irmã que está aqui pela primeira vez. O Antônio Carlos tem mais de um ano, né? Ainda a igreja ser, como é que fala aqui? Abriu o salão aqui, porque tem mais de um ano que a gente começamos o trabalho lá, né? E depois foi aberto para inaugurar aqui. Fala, um dia eu vou lá. Hoje ele está aqui, então eu estou feliz. E estou feliz com todos que estão aqui nessa noite. Mas para nós, para todos nós é uma honra, não é verdade? Ter o Antônio Carlos, a Joilma aqui nessa noite. A nossa irmã que mora aqui na rua, que falou sempre, um dia eu vou vir aí estar aqui conosco nessa noite. É um prazer imenso estar aqui conosco. Parece que não, mas pergunta ao Daniel. Eu falei, Daniel, está para chegar um casal aí, que são colega meu, recebe aí bem, recepciona aí. Não falei, Daniel? Falei. Amém? Porque vocês falaram que vinha, que viria mesmo, graças a Deus. Então, vocês são muito bem-vindos nessa noite e outras oportunidades surgirão. E eu me sinto alegre, irmãos, porque se não fosse o meu testemunho naquele trabalho, você acha que eu teria coragem de convidar ele para vir aqui? Teria? Né, Antônio Carlos? Se eu tivesse um mau testemunho ali, fosse um camarada picareta, desculpa a expressão, né? Teria vergonha. E quem sabe a Joilma aqui, eu não vejo ela, eu vejo ela de vez em quando, né, Joilma? A vejo de vez em quando, até pelos meus horários de trabalho, né? Mas ela falou que viria aqui. Então, o nosso testemunho, eu agradeço a Deus por isso. E que seja assim até o último dia que eu ficar naquele lugar. Amém? Não estou falando isso para me engrandecer, para dizer que eu sou o camarada certinho e que, né? Nada disso. Estou só falando isso, que o nome dele seja glorificado sobre as nossas vidas. Amém? Quero pedir aqui ao evangelista Brendo, por gentileza, pega para mim, por favor, esse cálice, por favor. Depois eu quero pedir... Oi? Então pode ficar aí mesmo, pode ficar. Vamos pôr os obreiros aqui para trabalhar, amém? Glória a Deus. Ele é o presbítero, irmãos. Eu chamei ele para cá porque ele estava o tempo todo ali, eu não chamei. Não chamei na hora que o Senhor falou para mim chamar ele para cá. E ele conversou comigo hoje um pouquinho, a gente conversou um pouquinho, amém? Ele mora no Embu-Guaçu. Ali em Embu-Guaçu é? Não, se pode, depois em Embu-Guaçu. E ele veio para cá hoje, para tomar a ceia, e veio para cá para a gente louvar a Deus. Amém? Vai chegar um momento que ele mesmo vai falar das bênçãos, das vitórias alcançadas.
Deixa que ele mesmo fale depois. Está sem gravata? Está sem camisa social? Eu falando assim para os irmãos, parece que eu estou... Não, mas ele contou para mim o motivo, porque ele veio assim hoje. Amém? Eu estou falando isso, parece que estou envergonhando ele. Não estou envergonhando. Estou dando ânimo para ele. E por isso que o Senhor mandou chamar ele para cá. Eu poderia ter chamado ele no início, não é verdade? Bem no início, na hora que começou, eu só chamei na hora que o Senhor mandou chamar ele para cá. Amém? Glória a Deus. Aqui, o evangelista Brendo, ele vai levantar o cálice e nós vamos orar ao Senhor. Os obreiros daqui, eles conhecem as nossas vidas e conhecem o amor e o carinho que nós temos por eles. Presbítero Osmar, muito feliz, nós estamos felizes de estarmos aqui, ver a missionária Lília e estarmos aqui. Amém? Glórias a Deus. Levante as mãos. Senhor Jesus, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aqui está na mão do teu Filho, evangelista Brendo, o pão, o cálice, e nós iremos cear nessa noite, Senhor. Ó meu Deus, e que tua paz, desde já, que reina entre nós, meu Pai. E no nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos e consagramos aqui, meu Deus, não vai deixar de ser um pão, não vai deixar, meu Deus, ó Pai, de ser um suco de uva, mas simbolicamente esse pão simboliza o teu corpo que foi esmagado na cruz, aleluia. Ó Deus, esse suco simboliza o teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, o sangue que perdoa pecado, que purifica pecado, e nessa noite nós iremos cear, Senhor. E quando nós, meu Deus, ingerirmos, ó Pai, seremos fortalecidos, agraciados por Ti, porque diz a Tua palavra, que é para nós fazermos em memória de Ti nessa noite, em memória do Senhor Jesus Cristo, nós iremos cear, nós iremos celebrar a ceia agora, meu Deus, e que a Tua presença esteja sempre conosco, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Os irmãos que são batizados nas águas, aleluia, que vão participar da ceia, permaneçam em pé. Os demais que não vão participar, podeis assentar. Eu só estou fazendo isso para ficar mais fácil para a gente, tá bom? Amém? Só para os irmãos entenderem. Evangelista Breno, por favor. Nós iremos louvar, né? Nós louvamos no final, tá bom? Louvamos no final. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Por favor. Por favor. Segura para mim, por gentileza. Obrigado. Glória a Jesus. Aleluias. Queria pedir, depois, os irmãos já se preparem para louvar. Já tem um hino preparado para louvar. Aleluias. Glórias a Deus. Alguém quer falar alguma coisa essa noite? Aleluia. Aleluia. E tendo dado graça, ele partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todos podem participar.
Aleluia. No dia que Antônio Carlos ele aceitar Jesus, Joelma, eu vou ter o prazer de batizar ele. Quem sabe Deus me dá essa graça. Às vezes a gente fala algo assim, parece ser algo, né, que sai da boca para fora. Mas Jesus é aquele que faz milagre, Jesus é aquele que muda o nosso pensamento. Amém? Aleluias. Quantas igrejas Antônio Carlos já foi no culto? Eu nunca tinha ido no culto. A primeira vez que eu fui na igreja eu aceitei Jesus. Aleluias. Semelhantemente também depois de cear, ele tomou o cálice dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. E aí ele diz: olha para todos, fazer isso em memória de mim. Todos podem participar em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Deus. Oh, aleluias. Glórias a Deus, aleluias. Aleluia, preparamos o louvor para adorar a Deus. A igreja continua adorando a Deus. Aleluia, vamos ficar de pé para nós juntos adorar a Deus. Aleluia. A Bíblia diz, irmã, a Bíblia diz que após a ceia, Jesus Cristo cantou um louvor. Aleluia. Antes dele levantar da mesa, ele louvou, aleluia, adorando a Deus, bendizendo a Deus por aquela última ceia. A Bíblia diz que ele louvou. Coloque a mão sobre o seu coração, feche seus olhos. Aleluia. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua graça fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Nada
libertado pelo sangue de Jesus. Declare, então, na igreja declarando: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Oh, aleluias. Parece que eu interrompi vocês louvores, mas não, era para ser assim mesmo. Quando eu mandei para falar mais uma vez, cante, eu sou livre. Aleluias. Porque muitas vezes ficamos presos em alguma coisa e nós estamos na casa de Deus e muitas vezes parece que estamos presos. Somos livres, Jesus te livrou, Jesus te guardou, Jesus te salvou. Você é livre, aleluia. Cante assim: eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Só mais uma vez. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Deus abençoe, missionária Maísa, missionária Lília, grupo de louvor.
Glória a Deus, que Deus abençoe vocês, as vossas vozes, pelos louvores entoados nessa noite, a todos vocês que estão presentes, lá do Daniel que está na porta, até aqui ao altar. Deus abençoe a todos, de igual modo. Amém. Joilma, Antônio Carlos, no dia que vocês decidirem entregar a vida de vocês para Jesus, amém, fique à vontade. Nós estamos aqui hoje, mas se você quiser que hoje entregar a vida de vocês para Jesus, a oportunidade está aberta. Quando eu falo entregar, é aceitar Jesus como Salvador, como eu fiz, como nós fizemos. A oportunidade está aberta. Se quiser fazer isso aqui hoje, agora, a oportunidade está aberta. É de livre e espontânea vontade. Não é por força, nem por violência. Não é pegando a pulso e dizendo, você tem que ser crente, não. Amém? Mas eu acredito nas bênçãos e na vitória de vocês nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. A vitória sobre a sua vida, irmã, em nome de Jesus Cristo. A irmã cantou hoje com toda a força, eu sou livre. Aleluia. Amém? Vamos terminar ainda de pé. Eu falei algo para vocês que parecia que tinha sido algo que eu falei, porque é o pastor Marivaldo, né? Quem lembra? O que eu falei para os irmãos? Irmãos, vai ser um culto diferente, vai ter línguas estranhas. Não teve? Teve sim. E eu, a primeira vez que eu vejo o presbítero Anomar falando em língua e mistério. É a primeira vez. É porque a presença de Deus está conosco, amém? Nada e Daniel iria impedir, aleluia, de Deus operar nessa noite em nossas vidas. Nada e nem ninguém. Aleluia. Porque os cultos não são meus, não são nossos. Os cultos é de Jesus, é Ele que dá a igreja, mas somos nós que fazemos. Amém? Mas o culto é dele, a adoração é dele, o louvor é dele, tudo é dele, a palavra é dele, as nossas vidas é dele. Amém? Glória a Deus. Levante as vossas mãos e diga comigo: Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Agora, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares. Para mim, Jesus, que vou trabalhar, guarda a minha vida. E se tiver mais alguém que vai trabalhar, Senhor, guarda a vida, guarda nossas vidas. Dê uma noite abençoada, Jesus, a cada um de nós, e nos leva em paz e segurança, em nome de Jesus. Amém? Dê a bênção apostólica. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a consolação, a direção do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja diz: amém. Meus irmãos,